Um bom dia a todos. Espero que estejam todos bem, dentro dos possíveis. E que o Senhor nos possa abençoar com a sua palavra. E um bocado só um reparo, porque temos o Paulo. Onde é que está o Paulo que vai casar? Aí está lá dentro. Aí está. Eu ia só fazer uma observação neste sentido, que eu não tenho memória, só para deixar-me eu não tenho memória para nomes nem para datas, mas estás a ver, a minha esposa tem. Por isso, uma das razões que o casamento é de facto uma boa opção, uma grande opção, é que nós completamos um ao outro. Por isso eu espero que tu e a Raquel se completem um ao outro na vossa carreira de casados. Que se Deus abençoe. É assim, eu não sou propriamente um pregador, mas trago uma meditação que gostava de partilhar convosco. Gostava que lêssemos Lucas capítulo 4 e versículo 4. Lucas 4:4. É uma passagem muito conhecida, mas é uma passagem também muito significativa. Muito significativa. Jesus responde dizendo: está escrito, ou escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. São palavras do Senhor Jesus. Nós não devemos viver só de pão, mas de toda a palavra. E agora gostava que lêssemos João capítulo 6. João capítulo 6, e nós vamos ler aqui alguns versículos, palavras do Senhor Jesus. Versículo 32. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem em mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. No versículo 41 nós lemos: murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Como, pois, diz ele, desci do céu? Murmuração. Sabe, nós temos um grande defeito em termos humanos. Nós somos murmuradores por natureza. Penso que nós temos uma tendência para murmurar por tudo e por nada. E uma das coisas é pelo pão. Eu acho interessante às vezes ouvir este tipo de murmuração. O pão está muito branco. Ou então, está muito escuro. Quando não se diz, esse pão já é de ontem, está seco, já não serve. Como é fácil há quem não murmure pelo pão. Há quem murmure no sentido de não ter pão, mas isso é outra história. Para nós parece-me fácil murmurar, até do pão, que é qualquer coisa de fantástico para as nossas vidas. Deus
Deus deu ao seu povo um pão especial, chamaram-lhe o maná. Era o pão que descia dos céus. Era um pão que sabia a bolos de mel. Sabia a bolos de mel. Mas sabe uma coisa? Por muito saboroso que fosse aquele pão, eles não deixaram de murmurar por causa deste pão. É impressionante como a certa altura eles reclamaram deste pão que tinha este sabor a mel. Disseram eles a certa altura: nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Vil. Um pão que os alimentou durante 40 anos. Vil. Ingratos. Ingratos. Mais tarde o Senhor enviou o pão do céu. Este sim, verdadeiro pão do céu. Ou o pão da vida. Mas a murmuração logo não deixou de acontecer. Não é? A murmuração não demorou. Não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como diz ele, desci do céu. Como é que ele se atreve a dizer que é o pão do céu que vem agora nos alimentar, que vem matar a nossa fome? Há qualquer coisa aqui que não bate certo. Não fazia sentido. Desceu do céu. Ele. Então, é igual a nós. É um ser humano como nós. Não fazia sentido o Senhor Jesus estar a dizer que era o pão do céu. Quando Jesus diz que eles podiam alimentar dele, isto não pode ser. Como é que ele pode agora vir-nos saciar a fome? Este discurso que o Senhor Jesus traz foi de tal maneira duro que começaram a abandoná-lo, a sair. Não estamos para ouvir destas coisas. Somente sobraram os seus discípulos. A certa altura só sobraram os seus discípulos. Os 12. E o Senhor Jesus também os convidou. Quereis vós também ir? Era um pão difícil de aceitar. Poucos acabaram por comer deste pão. Poucos quiseram comer do pão do céu, do pão da vida. Isto é normal? É uma pergunta que eu vos deixo para vocês meditarem. É normal? Bom, tudo isto porquê? Porque as aparências iludem. Aparentemente o Senhor Jesus era um pão igual aos outros. Confundia-se com os outros. Porquê? Então Jesus nasceu de uma família. Pertencia a uma comunidade. O Senhor Jesus, era pobre. Havia muitos pobres naquela altura. O Senhor Jesus tinha necessidades naturais. Comer, beber, dormir. Era uma pessoa que também se indignava. Tinha a sua maneira de falar ou de discursar. Era uma pessoa que sentia dor. Deixou-se humilhar. Então ele desceu do céu e deixa-se humilhar. Ele deixou-se humilhar. Ele morreu como outra pessoa qualquer. E foi sepultado. Mas que pão era este? Bom, a questão está aqui. E eu gostava que nós procurássemos perceber isto. É que por detrás de toda aquela aparência há algo que é diferente. Há algo que se destaca. Não é? Era um pão aparentemente igual aos outros. Feito da mesma farinha. Farinha do mesmo saco. Mas
Por trás de toda esta aparência, o que é que nós vemos? Vemos o Senhor Jesus a apresentar-se dentro de um projeto divino, dentro de um projeto de Deus, do seu Pai. Vemos o Senhor Jesus a querer fazer a vontade do Pai na sua vida prática. Era a sua comida, era fazer a vontade do Pai. Não é? Este pão que se diz o pão da vida, ele revela-se de uma maneira extraordinária. Ele transforma a água em vinho. Ele cura as pessoas, os paralíticos passam a andar. E nós agora começamos a ficar confusos. Mas como é que pode ser isto? Então eu estou a ver. Ele é farinha do mesmo saco. Como é que ele pode transformar a água em vinho? Há qualquer coisa aqui que não está bem. Como é que ele pode curar um cego? Isto não é normal. Estou a dizer isto para quê? Para que nós sejamos confrontados com estas duas realidades. Uma é a aparência e a outra é o que está por trás da aparência. Mas nós devemos nos questionar. Como é que ele fez aquilo? Então, definitivamente, este pão não é um pão como outro qualquer. Mas sabe, a maioria das pessoas pensam assim: ele curou um cego? Não. Deve ter sido algum truque de magia, a pessoa se calhar nem estava mesmo cega, não pode ser. Então se eu estou a ver que ele é um pão igual aos outros, como é que ele pode fazer aquilo? Não, eu não estou a ver isto. Paralítico quando? Nada, de certeza que não há aquilo. Foi tudo comprado. A maioria das pessoas fez isto. Tapou os olhos às evidências do pão vivo que estava perante eles. Preferiram virar as costas às evidências que estavam perante eles. Não quiseram prestar atenção. Não quiseram entender. Não quiseram perceber que aquele pão era definitivamente diferente. Não quiseram. Preferiram ficar na sua ideia, no seu racionalismo. Não, é um pão como outro pão qualquer. Por muito que o Senhor Jesus mostrasse que era um pão vivo, para a maioria não adiantou para nada. Não valeu a pena. Foi tempo perdido. Não, eu não vou alimentar desse pão. Esse pão não serve para mim. Esse pão não serve para mim. A questão que se coloca é até que ponto, não é? Até que ponto este pão inspirava confiança nas pessoas. Até que ponto é que este pão se tornou desejável para que as pessoas o quisessem, para que se quisessem alimentar dele. Havia desculpas para tudo e mais alguma coisa, não é? Mas uma coisa era certa. Este pão era diferente. Eu gosto muito desta história de um certo cego. O Senhor teve que fazer com cuspe e a terra, uma espécie de lama. Um bocado esquisito, não é? Mas ele pegou no seu cuspe, na terra, e então aquele cego passou a ver. Um cego de nascença que passou a ver. Aquele cego, coitado, passou os trabalhos. Porquê? Porque ele depois foi perseguido pelos fariseus. Teve que se explicar, mas como é que tu agora vês? Então Jesus fez o lodo e curou-me, eu agora vejo. Isso não pode ser, diziam eles. Isso não faz sentido. Não faz sentido. O que é certo é que ele vê e eu vejo. Não quiseram acreditar, chamaram os pais, tornaram a massacrá-lo com questões, não adiantou. Sabem qual foi a resposta do cego a certa altura perante estes fariseus? A certa altura este cego responde aos fariseus: nisto, pois, está a maravilha.
Nisto está a maravilha. É que vós não saibais de onde ele é e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos, diz o cego, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, aí a saúde. Estão a ver? O cego foi confrontado e viu. Ele viu claramente. Como é que pode ser? Deus não ouve pecadores. E ele curou-me. Eu vejo. E sabem qual é a maravilha? Para o cego a maravilha não era ele ver. Não era ele ver. Para o cego a maravilha era olhar para aqueles fariseus e ficar assim atónito. Como? Vocês não veem? Vós estáis cegos? Como é que é possível? Pois é. Muitas vezes é como nós falamos às pessoas e não adianta. E ficamos assim. Como é que é possível? Não é? O pão não foi desejável para grande parte das pessoas. Era o pão da vida. Era o pão da vida. O Senhor Jesus, quem se alimentasse dele, não haveria mais fome. Mas não quiseram. Preferiram ficar com as murmurações. Com as suas murmurações. Bom, nós temos outro pão que é alvo de murmurações constantes. É a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. Toda a palavra. Ela é o grande alimento. Ela é aquele pão excelente que nos alimenta, que nos dá vida. No Velho Testamento temos estas palavras. Ele é a vossa vida. Estas palavras são a vossa vida. Este é o grande alimento que Deus nos deixou. Nós hoje usufruímos deste maná, que é a sua palavra. E o Senhor Jesus diz que toda ela é boa para que nós nos alimentemos, saciemos a nossa fé. Mas a verdade é que há muita murmuração à volta da sua palavra. E eu pergunto, qual é o problema? No livro dos Salmos nós lemos que as suas palavras são doces, mais doces do que o mel ao nosso paladar. São mais doces do que o mel. O maná era doce, as minhas palavras são mais docinhas. Então, porque é que ela é motivo de ser desprezada tantas vezes? Há uma passagem que eu acho muito forte. Eu gostava que nós lêssemos. Está em Ezequiel capítulo 2. Ezequiel capítulo 2. Eu achei esta passagem impressionante. Nós lemos assim no versículo 8. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não sejas rebelde, como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. E estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações e suspiros e aios. Vamos ler o capítulo 3, versículo 1. Depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. E disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então eu comi e era na minha boca doce como mel.
e era na minha boca doce como mel. Reparem o que diz no versículo 8, capítulo 2. Não sejas rebelde. Come o que eu te dou. Come. O Senhor não nos está a dizer para nós comermos a palavra do homem. Não é a palavra do mundo. Não. O Senhor quer que nós comemos a sua palavra. É a dele. Não é a minha. Não é a tua. Não é da A, B ou C. Não é de pessoas importantes. Não. É a dele. É a dele que, quando é comida, alimenta. E faz-nos sentir o sabor, o seu sabor a mel. O apóstolo Paulo, sabem, o apóstolo Paulo dá graças a Deus a certa altura pelos Tessalonicenses. Sabem porquê? Porque ele teve lá uma dura tremenda para evangelizar aquelas pessoas naquela terra. Foi lá muito maltratado, mas ele não desistiu. Ele lutou até ao fim. E ele agora dava graças, porque tinha lá uma igreja. E depois ele diz assim, descreve esta igreja e diz assim: eu dou graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação, de Deus, a recebestes, não com palavra de homens, mas segundo é na verdade, com palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Reparem, foi o apóstolo, foi um homem que andou lá a trabalhar, a evangelizar, a falar, a convencer. Mas o que convencia as pessoas não era a sua palavra, era a palavra de Deus. E Paulo congratula-se porque percebe naquela igreja que a vida que eles têm é graças à palavra de Deus. Não é a palavra dele, é a palavra de Deus. Eles comeram a palavra de Deus. E agora era uma igreja forte, uma igreja unida, uma igreja que dava testemunho por toda a Acaia, por toda a Ásia. Era uma igreja forte, porque comeu a palavra de Deus. Qual é a questão que se coloca aqui? Então, a Bíblia não é um livro como outro qualquer? Pensemos na analogia entre o Senhor Jesus, um pão feito da mesma massa dos outros, mas que se revela diferente. Por trás da aparência ele é diferente. E agora pensemos na Bíblia, na Palavra de Deus. Aparentemente é um livro como outro qualquer. Tem folhas, ou não? Tem letras, tem histórias, tem poesias, fala de guerras, fala de promiscuidade, fala de idolatria, sei lá, fala de tanta coisa comum em tantos livros, em milhares de livros, de bibliotecas de livros. Então, não é um livro como outro qualquer? Aparentemente é um livro como outro qualquer. Mas não é. É um livro que se revela diferente por trás das aparências. E quando eu digo por trás das aparências, quer dizer que nós temos que olhar para além das aparências. A nossa tendência é ficar pelas aparências. E isto mata-nos. Isto mata as pessoas. Porque as pessoas que se ficam pelas aparências não vão a lado nenhum. Nós temos que olhar para além. E quando nós olharmos para as Escrituras para além, então nós vamos ver que a Bíblia não é um livro qualquer. Que não é farinha do mesmo saco. É um livro que nos apresenta um projeto de vida. Tem um projeto de vida muito bem delineado,
muito bem preparado, muito bem escrito. Um projeto extraordinário. Não encontramos este projeto em mais nenhuma religião, em mais nenhum livro. É um projeto tremendo. Estudar este projeto, temos a vida toda para estudar. Porque ele é de uma profundidade tremenda. A Bíblia é um livro de uma moral incomparável. Os seus valores são incomparáveis. Em termos de ciência, é um livro que deixa a ciência de boca aberta. Só muito recentemente é que a ciência consegue chegar ao conhecimento da Bíblia. De coisas que a Bíblia conta que eram inacessíveis, que foram inacessíveis durante milénios à ciência. Podíamos contar N delas. Em termos históricos, a Bíblia é um recurso a nível histórico extraordinário. Existem descobertas a nível arqueológico graças à Bíblia. Não eram possíveis de outra maneira. Sabe porquê? Porque só a Bíblia é que falava delas. E é impressionante, para mim é impressionante pensar que houve homens que durante anos escavaram areia nos desertos à procura de algo que só a Bíblia é que falava. E durante anos eles escavaram, só porque a Bíblia dizia que estava lá. A Bíblia dizia, está aqui. E eles escavaram, trabalharam anos e anos a escavar ali. E encontraram, queriam, porque a Bíblia dizia que estava lá e é que estava mesmo. A Bíblia é extraordinária. Muitos reis ficaram a ser conhecidos, e muitos reis são hoje conhecidos pela história, nos livros de história, graças à Bíblia. Não é um livro qualquer. Para além disso, é um livro que tem profecias extraordinárias. Umas já se consumaram, outras ainda se consumar, mas podíamos falar do Senhor Jesus, por exemplo. Toda a vida do Senhor Cristo estava escrita 700 anos, que é para não falar noutros, mas grande parte delas 700 anos antes de ele ter nascido. Tudo lá direitinho. Como é que é possível? Porquê é que as pessoas não querem ver? É normal alguém falar de outra pessoa que vai nascer daqui a 1000 anos e falar da vida dele, do nome, dos pais, do seu nascimento, da sua terra natal, da sua vida, da sua ocupação, da sua morte, da sua sepultura. E pumba, é normal isto. Porquê é que fechas os teus olhos a estas realidades? Porquê? Não queres ver? Pronto, tudo bem. Não, a Bíblia não é um livro normal. Não é farinha do meu saco. Não é. Podes não querer ver. A certa altura, um homem honesto, chamado Natanael, questionou-se acerca do Senhor Jesus. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Que daquela terra? Que é só profanos, aquilo... Tem lá gentes da Síria, mas não sei de quantos, aquilo é só idolatria. Pode vir alguma coisa boa daquela cidade? Não pode ser. Bom, resposta. Vem e vê. Vem e vê. Não é? Há muitos que não querem pegar na Bíblia para ver. Ou já quem dissesse isto de uma forma categórica. Olha, eu posso falar contigo sobre tudo, mas não me abras esse livro. Não adianta. Esse livro, podemos falar aqui, o que quiseres, mas esse livro tu não abres, porque eu não quero. Pois é, não querem ver. Murmuram de Nazaré, que não presta, são gente de má fama. Não é? Mas não querem ver. Natanael viu que veio alguma coisa extraordinária de Nazaré. Ele viu e creu. Mestre! Mestre! Agora chamas-me mestre. Ele viu e creu.
E é isso que nós precisamos. Precisamos de ver para crer. Murmurar é fácil. E nós podemos murmurar da palavra de Deus. Eu também sou tentado a murmurar, sabe? Senhor, porquê que eu não mudo? Porquê que eu continuo o mesmo? Porquê que eu continuo a cometer os mesmos erros? A falhar nas mesmas coisas? Porquê? Não dizes na tua palavra que ela vai mudar, que ela me vai transformar, que eu vou ser uma nova vida, vou ser um novo homem. Não dizes porquê que eu não sou? O problema está na palavra. Não está. O problema está aqui. O mar que não deixa a palavra trabalhar. Quando nós não deixamos a palavra trabalhar, ela não muda, ela não transforma. Nós precisamos dela como pão para comer. E termos um crescimento saudável, um crescimento que faça de nós, de facto, pessoas diferentes. Claro que isto não é fácil. Mas se algo não acontece na tua vida, não é por culpa das Escrituras. Porque a Escritura é viva, é eficaz, ela é penetrante. Tens é que a comer. Come-a! Come o que eu te dou! Bom, há muitos que de facto não acreditam na Bíblia como sendo de Deus. Para mim a maravilha está aqui. É que eles não sabem se a Bíblia é Deus ou não. Mas eu vejo que o Senhor vos ajude também a olharem para além das aparências e que Deus possa honrar a vossa vida. Como eu quero que vocês o honrem também.